japonesa também se retirou, satisfeita com sua vitória na Ilha Savo, permanecendo numa questão secundária para os americanos que lá desembarcavam. A Marinha Imperial pediu que o exército atirasse de lá. As ordens específicas foram enviadas para o general Hyakutake, comandante do 17º Exército Japonês em Hubal. Guadalcanal era uma selva quente e com um cheiro muito ruim. Aranhas, fossas, sanguessugas, nuvens de mosquito da malária e outros causadores de doenças. Os fuzileiros nunca tinham visto nada parecido. As moscas eram tantas que era difícil comer sem engolir uma delas a cada colherada. Os japoneses que fugiram durante o desembarque americano haviam se tornado uma ameaça também. No dia 12 de agosto, uma patrulha de 26 fuzileiros seguiu a dica de um prisioneiro japonês que dizia que outros japoneses queriam se render. Eles acharam os japoneses, mas não eram aqueles que queriam se render. Apenas 3 americanos sobreviveram, nadando para longe pelo mar. As condições ruins motivaram os soldados, em vez de diminuir seu moral. Eles teriam que terminar o aeroporto para sobreviver. Em 20 de agosto de 1942, o primeiro avião de apoio aterrissou em Henderson Field. Já que o codinome da ilha era Cacto, o avião tornou-se o líder da Força Aérea do Cacto. O isolamento dos fuzileiros havia acabado, e a hora não podia ser mais certa. Os japoneses estavam se preparando para retomar Guadalcanal. Nessa época, os suprimentos já estavam circulando em boa quantidade para os fuzileiros em Guadalcanal, mas a ilha os estava atrapalhando. O calor e os vermes eram problemas comparados à desinteria, malária e infecções causadas por fungos. E os japoneses não pretendiam tornar a vida deles mais fácil. Eles começaram bombardeios com aviões e enviaram tropas. Os fuzileiros lutavam com a infantaria japonesa. Durante a noite, destroyers enviavam reforços japoneses e suprimentos até a ilha regularmente. E os fuzileiros chamaram isso de O Expresso Tóquio. Mas algo maior estava por vir. Terceiro ato. Matem os japas. O general Kawaguchi, do exército imperial japonês, tinha chegado a Shortland com 3.500 homens e queria que o almirante Tanaka os levasse a Guadalcanal com urgência. Na noite de 31 de agosto, 8 destroyers deixaram o general Kawaguchi e 2.400 soldados no ponto de Taivu. Outros 1.100 fuzileiros imperiais, sob o comando do coronel Akinosuke Oka, foram enviados por barcas até Kokumbona, em um vilarejo a 16 quilômetros a oeste do aeroporto Henderson Field. Kawaguchi foi à noite para o oeste, até um vilarejo abandonado, e no dia seguinte sofreu um ataque aéreo. As tropas japonesas ficaram escondidas por um dia, e na noite de 1º de setembro, um segundo grupo de 1.000 soldados alcançou Guadalcanal. Kawaguchi esperou 2 dias e então partiu com 3.100 homens no dia 6 de setembro, deixando um grupo para cuidar da retaguarda. Ele planejava atravessar a selva e atacar o campo aéreo pelo sul, enquanto Oka lançava um ataque pelo oeste para distrair os inimigos. Os fuzileiros não ficaram sentados esperando pelo ataque. O rio Lunga passava pelo sul e pelo oeste de Henderson Field. E ao sul, podia-se vigiar de uma longa cadeia de montanhas estreitas. Vandergrift concluiu com precisão que os japoneses o atacariam através dessas montanhas e enviou Edson e seu batalhão de ataque para o pico a fim de proteger o local. Kawaguchi, no entanto, acreditava ter o elemento surpresa ao seu lado. Ele também subestimou que o número de americanos que estavam perto de Henderson Field seria de 2 ou 3. Em 13 de setembro, às 21 horas, o ataque japonês teve início, liderado pelo bombardeio da artilharia naval japonesa. Os japoneses estavam em maior número que os fuzileiros americanos naquele local, numa proporção de 3 para 2.
e os americanos foram pressionados nesse ataque. Edson ordenou que os homens recuassem para assegurar suas posições e requisitou fogo de artilharia contra os japoneses, detendo o ataque. Quando alguns de seus soldados começaram a recuar por conta própria, Edson dizia em tom ríspido: "Voltem para o lugar de onde vieram. A única coisa que eles têm, e vocês não, é coragem." Os fuzileiros recuaram para o topo das montanhas e atingiram os japoneses com metralhadoras, granadas, morteiros e artilharia pesada. A defesa dos fuzileiros tornou-se sólida e assegurou as posições. As montanhas onde os japoneses sofreram suas ruínas são conhecidas como Montanhas Sangrentas. Eles perderam 800 homens, enquanto 100 fuzileiros americanos morreram e 220 ficaram feridos. A derrota nas montanhas não deteve os japoneses. 6 velozes navios chegaram com 4.000 homens, 14 tanques, 12 armas de 150 milímetros e outros suprimentos, escoltados por navios de guerra e aviões. A Força Aérea Cacto os atacou com 11 aviões, mas isso surtiu pouco efeito. Por volta da meia-noite, os navios foram descarregados perto de Tassafaronga, enquanto os cruzadores Shokai e Kinugasa disparavam mais de 750 vezes contra o aeroporto de Henderson e se retiraram ilesos após o ataque. Quando amanheceu, a Força Aérea Cacto conseguiu atingir 3 transportadores que ainda estavam sendo descarregados. Eles pegaram fogo, forçando com que fossem deixados encalhados por seus capitães. Apesar disso, a maior parte dos soldados e suprimentos chegou à praia. O general Hyakutake tinha 15.000 homens e estava pronto para atacar. Vandegrift tinha uma boa noção da capacidade de Hyakutake e, novamente, não estava certo de que poderia manter o controle sobre o aeroporto de Henderson. Ele enviou um relatório aos seus superiores dizendo que, se quisessem manter o domínio de Guadalcanal, deveria-se deter as operações da Marinha Japonesa e seus homens deveriam receber reforço imediatamente. O almirante Nimitz, comandante de campo, concordou e, finalmente, dispensou Gormley no dia 18 de outubro. Ele foi substituído pelo vice-almirante William Frederick Bull Halsey. Nimitz não estava satisfeito com a falta de agressividade de Gormley. Ele queria alguém que lutasse. Halsey era um cara briguento de Nova Jersey. Ele era muito mais inspirador que seu amigo discreto Gormley, que tinha apoio de seus homens, mas estava deprimido por sua falta de agressividade. Ele tinha um senso de humor ácido e ríspido. Halsey não estava totalmente feliz por substituir Gormley, um amigo por mais de 40 anos. E por estar no comando de uma operação que estava segura por um fio. Halsey estava determinado a lutar e enviou a primeira ordem para seu comando: matem os japoneses! Matem os japoneses! Matem os japoneses! No solo, os japoneses se preparavam para sua tentativa de tomar o aeroporto Henderson. O comandante japonês Maruyama esperava ter 5.600 homens no dia 21 de outubro para atacar os americanos pelo sul. Mas, mesmo com a trilha já feita na floresta, o território era difícil para os japoneses que estavam doentes e famintos. O ataque foi adiado repetidamente. Finalmente, Maruyama ordenou o ataque em 24 de outubro. Infelizmente, o general Sumiyoshi, que estava na costa, não recebeu a ordem e lançou seu ataque na foz do rio Matanico na tarde do dia 23. Mesmo com 9 tanques apoiando o ataque, os americanos estavam bem preparados e apenas um tanque atravessou o rio. Esse tanque não durou muito. Aproximadamente 600 japoneses foram mortos. O ataque da distração foi um fiasco que custou caro. Não serviu para nada além de colocar os homens de Vandegrift em alerta. Na tarde do dia seguinte, eles já sabiam que os japoneses estavam se agrupando ao sul para atacar.
E os fuzileiros se organizaram sob o comando do coronel Lewis Chesty Puller, um oficial com muita experiência e um peito de pombo. O ataque começou à meia-noite, quando os japoneses anunciaram que tinham atravessado e dominado o aeroporto. Eles estavam enganados. O domínio do aeroporto deveria quebrar a resistência americana, mas em vez de acabar com o confronto, a batalha se intensificou. Depois soube-se que os primeiros japoneses simplesmente tinham corrido para um campo e, como era noite, acharam que era o aeroporto. Mas, na verdade, os americanos estavam detendo esse ataque. Pela tarde, o campo já estava cheio de sangue. Cobrindo uma área que requeria o dobro de homens, os soldados de Chesty haviam matado 1.400 japoneses em uma longa noite. Por sua devoção incansável ao dever e seu sangue frio diante do fogo de combate contra um inimigo relativamente em maior número, Puller ganhou sua terceira Cruz da Marinha. De volta a Tóquio, o comando do exército japonês ainda queria lutar. Mas um pedido do próprio imperador para salvar os guerreiros japoneses em Guadalcanal, unido com o fato de que os almirantes não tinham mais energia para lutar em uma operação que consideravam causa perdida, acabou com qualquer esperança de vitória naquela ilha. No dia 23 de dezembro, o general Hyakutake enviou uma mensagem de Guadalcanal para o alto comando militar japonês. Não temos comida e não podemos mais enviar nossos batedores. Não poderemos deter um ataque inimigo. O 17º Exército pede permissão para atacar o inimigo e ter uma morte honrada, em vez de morrer de fome no nosso esconderijo. No dia 31 de dezembro, o chefe de Estado do Exército, general Hajime Sugiyama, e o chefe de Estado da Marinha, Nagano, informaram ao imperador que Guadalcanal precisava ser evacuada. De um exército de 38 mil japoneses que chegou a Guadalcanal, só 13 mil soldados saíram daquela que ficou conhecida para eles como a Ilha da Morte. Quarto ato. Tarawa Sangrenta. Seguindo por Guadalcanal, os fuzileiros americanos estiveram presentes em ilhas por todo o Pacífico. Por terra e mar, os fuzileiros incansavelmente e bravamente fizeram os japoneses questionarem sua dominação. Ainda assim, sua vitória não foi conquistada sem luta. Em alguns lugares foi muito alto o preço dessa vitória, que ficou conhecida como Tarawa Sangrenta. Betio, a principal ilha do atol de Tarawa, tinha pouco mais de 3 quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. Mas era a única das redondezas com uma pista de decolagem, e por isso era defendida por tropas de elite japonesas. Locais para metralhadoras, abrigos de concreto, bases para apoiar armas, minas e posições para artilharia costeira. A defesa japonesa era formidável e já prevista para as batalhas no Pacífico. O almirante Keiji Shibasaki, o comandante japonês em Betio, dizia que 1 milhão de homens não conseguiriam tomar Tarawa nem em 100 anos. A força americana que lá chegou era a maior já reunida para uma única operação. Consistia de 17 porta-aviões, 12 encouraçados, 8 cruzadores pesados, 66 destroyers e 36 navios de transporte. A força trazia a 2ª Divisão dos Fuzileiros e uma parte da 27ª Divisão da Infantaria, totalizando cerca de 35 mil soldados e fuzileiros. Os fuzileiros começaram seu ataque à lagoa às 9 horas, mais tarde que o esperado. Eles logo descobriram que estavam presos em um recife, a mais ou menos 365 metros da praia. Os japoneses, que durante o bombardeio naval estavam escondidos em abrigos profundos perto da praia, rapidamente pegaram suas armas quando o bombardeio americano cessou para permitir que seus fuzileiros desembarcassem. O ataque japonês logo começou. As embarcações presas nos recifes pegaram fogo. As tropas pulavam dos barcos e invadiam a praia, sob fogo pesado de metralhadoras o tempo todo. Enquanto eles invadiam a praia, centenas de fuzileiros eram feridos ou mortos, pegos naquele fogo cruzado terrível. Um pequeno número de veículos anfíbios Amtrak conseguiu se soltar dos recifes com alguma dificuldade. Mas algumas armas de calibre mais pesado os acertavam enquanto tentavam chegar às praias. A metade deles estava fora da